Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Yomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanantam Satiguru Pranatoshmaham Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Namastê. Boa tarde, bom dia, e bem-vindos à nossa aula do Panchadasi. E a gente vai continuar com a análise daquilo que existe, mas não existe, né? Aquilo que, embora não existente, ele produz esse universo manifesto. E é uma análise muito sutil. E eu espero que todos nós estejamos com as nossas mentes frescas e afiadas para seguir a lógica apresentada nesse trabalho, nesse texto do Vidyaranya Swami. Nós paramos na última aula, no verso 45, o objetor disse, ok, eu aceito o seu argumento. No entanto, o pensamento nada e o pensamento existência não estão presentes no silêncio. Você precisa de pensamentos, um meio de conhecimento para provar a existência da pura consciência existência. Você precisa de um pensamento. Então, esse é o argumento persistente desse objetor. Então, Vidyaranya diz, tudo na criação requer um pensamento para provar a sua existência. Então, o que isso significa? Significa que um objeto, ele existe sempre associado ao pensamento do objeto. E o objeto e o seu pensamento, o pensamento do objeto é sempre fiel ao objeto, né? Porque no momento que a gente apreende um fenômeno, qualquer que seja o objeto, imediatamente nós estabelecemos algumas determinações a respeito do objeto, e aquilo passa a ser o pensamento, o conhecimento, o entendimento desse objeto. Então, o objeto ele aparece sempre com o pensamento do objeto. E o objetor estava dizendo que você precisa do pensamento eu sou Brahman na existência para poder, né, experimentar Brahman como você mesmo. Então, você precisa de um pensamento. Ele estava dizendo o pensamento nada e o pensamento existência não estão presentes no silêncio, querendo dizer, quando você tem silêncio, você não tem nenhum pensamento. Aí ele diz, e tudo isso para provar sempre o ponto que a realidade é a nulidade, a realidade é a vacuidade, a realidade é não existência, ou nada, né? Esse é o ponto do objetor aqui. Ele diz, você precisa de pensamentos, um meio através do qual você pode provar a existência da consciência e existência. Então, você vai provar a existência de Brahman somente através de um pensamento. Mas um pensamento não é nada mais, nada menos do que mithya, né? Então, como pode um pensamento provar a existência da consciência? Então, o objetor está de novo, reforçando o seu ponto de vista de que a realidade mais absoluta é simplesmente o silêncio, é o vácuo, o nada, né? O vazio total, né? A experiência de nenhum objeto, né? Então, esse é sempre o seu ponto, né? Mas aí Vidyaranya diz que tudo na criação requer um pensamento, de modo que a criação ou a manifestação possa aparecer e ser experimentada, né? Exceto a existência dessa criação, a existência de um objeto, a existência de um fenômeno, né? A existência de qualquer coisa requer um pensamento, de qualquer objeto, mas não a existência da própria consciência existência. Por quê? Porque essa consciência existência é aquilo, né,
dentro do qual, na presença do qual, do que, né, os objetos eles são conhecidos, eles são determinados, eles são experimentados, experienciados, etc, etc. Essa existência, ela sendo auto-evidente, auto-luminosa, né, auto-presente, como o iluminador, né, de tudo aquilo que existe para ser experimentado, experienciado, ela não requer nada que sirva para provar a sua existência, porque ela é autoexistência, ela é auto-evidente. Essa é a simplicidade do Vedanta. Aquilo que nós somos é sempre presente através de todos os nossos estados, todas as nossas experiências, as experiências de objetos tangíveis, densas, as experiências de objetos extremamente sutis, a experiência de nenhum objeto, né? A experiência do sono profundo, tudo isso serve somente para demonstrar e provar a presença da nossa existência-consciência, que é a única coisa que não requer nenhuma prova, nada que necessite para validar a minha existência, a minha consciência, porque eu sou aquilo que provo e valido a existência de tudo. Como a gente já determinou, a existência de tudo que existe nesse manifesto, ela é simplesmente, ela é emprestada, né? Ou ela simplesmente é propiciada, né? Ela é obtida, né? Através de Brahman, né? A única fonte de existência, consciência. E a autoconsciência é auto-evidente, está disponível experimentalmente durante o silêncio. Então, durante o silêncio, essa consciência, ela é presente. Por que a gente tem um fascínio tão grande por essa meditação e por essa busca desses estados onde existe ausência de pensamentos, ausência de objetos, né? A gente começa meditando, tentando, né, criar um ambiente físico no qual a gente não ouça nada, a gente não veja nada. Então, algumas pessoas tapam os ouvidos, fecham os olhos ou colocam uma venda, né? A gente quer romper com o mundo de tal modo que a gente possa perceber a presença dessa luz, até mesmo, principalmente, a gente crê que a presença dessa luz depende da ausência dos objetos, e os ensinamentos dos Upanishads servem para provar que a presença dessa consciência, que é a nossa real natureza, ela é sempre presente, iluminando toda e qualquer experiência, inclusive a experiência de uma mente satívica ou tamásica, né? Tudo serve somente para demonstrar e provar a presença. Mas a gente, de qualquer modo, a gente tem a sensação que a gente consegue reconhecer melhor a presença dessa consciência e existência quando a mente é menos barulhenta, é menos extrovertida, né? E tem alguma coisa nesse sentido, né? E aqui, nesse verso, o Vidyaranya 6, ele diz que a consciência prova a si mesmo por si mesmo. Ela é autoevidente e ela está disponível experimentalmente durante o silêncio, né? Durante o silêncio ela é disponível, e durante os barulhos, durante os movimentos mentais, emocionais, ela é sempre presente, iluminando todo e qualquer fenômeno. Ela é óbvia em si mesma. A percepção não é necessária para provar que você está existente e consciente. A gente não precisa das percepções e esses esforços nossos, né, de meditação profunda, ele serve ao propósito de de nos convencer de que essa consciência e existência ela é presente até mesmo quando a gente fecha as nossas portas, né, de acesso aos objetos sensoriais. Quando a gente fecha tudo, ainda assim a gente experimenta a nossa consciência, a nossa existência na ausência, né, na ausência de objetos. Naturalmente, alguns objetos sutis vão permanecer, né, mas a gente vai notando que nesse silêncio, né, nessa ausência de objetos, a consciência permanece, né?
e para muitas pessoas, mais evidentemente. Para quase todos nós, a gente tem essa sensação, né? Mas o problema é que a gente não quer depender desse estado mental chamado de silêncio, porque ele não está exatamente sob o nosso controle, né? E a gente não pode viver eternamente em silêncio e ainda assim conseguir pagar as contas no final do mês, não é, Júnior? Né? A gente não consegue. Então, a gente tem que compreender que a nossa consciência e existência, né? Aquilo que concede consciência e existência, tudo que existe, ela é presente através de todo e qualquer estado da mente, né? Então, somente essa compreensão direta, ela libera o indivíduo dessa dependência e necessidade de querer controlar as suas experiências. Essa consciência e existência é óbvia por si mesma. A percepção não é necessária para provar que você esteja consciente ou que você exista. Você, consciência autoevidente, opera a percepção. Nós somos aquilo, os olhos, né? Os olhos dos olhos, nós somos os ouvidos da nossa audição, nós somos o palato por trás, né? Do nosso palato, né? Existe um Upanishads que coloca a consciência como aquilo que propicia, né? Aquilo que ilumina, aquilo que concede, né? Essa percepção sensorial, concede aos órgãos perceptivos, né? Então, essa consciência é aquilo que concede, né, a percepção sensorial e que opera a percepção sensorial. Portanto, você é livre e independente de toda e qualquer percepção sensorial. Essa é a natureza, totalmente autônoma, totalmente livre e independente de qualquer percepção sensorial. Você ilumina a presença e a ausência. Você ilumina a ausência de pensamentos, né, no estado de sono profundo ou nos estados espirituais de samadhi. Você ilumina a ausência de pensamentos e você ilumina todo e qualquer pensamento, qualquer que seja a natureza desse pensamento, né? Seja ele um pensamento satívico, um pensamento rajásico, um pensamento tamásico, você está sempre ali iluminando todo e qualquer fenômeno objeto. Nenhum pensamento jamais irá iluminar você, porque o objetor dizia assim, não, você precisa de um pensamento para conhecer Brahman. Como é que você vai depender de um pensamento para revelar você, né? Se você, esse princípio de existência e consciência que concede, né, existência a todos os fenômenos objetos. Você, portanto, não precisa de nenhum pensamento para iluminar você. É você quem os ilumina. Você ilumina todo e qualquer objeto / pensamento. Então, esse foi mais ou menos uma síntese do último verso. Então, dando continuidade, o questionador é um questionador duro, esse aqui. Esse aqui é mais ou menos uma representação desse jiva cheio de dúvidas, questões, desconfianças, suspeitas a respeito, né, dessas declarações dos Upanishads. Então, ele jamais para, ele cessa de produzir mais dúvidas, mais objeções, mais questões, mais dúvidas, né? Então, esse questionador, esse objetor, existe dentro de cada um de nós, até que essa compreensão, esse conhecimento, ele seja livre de qualquer dúvida, de qualquer suspeita, né? Seja um fato, né? As declarações a respeito da minha real natureza seja um fato para mim. Isso é o que nós chamamos de conhecimento direto, imediato, firme e sempre à nossa disposição, sempre presente, né? Livre de dúvida. O questionador diz, o conhecimento do ser também está ausente quando a mente está inativa. Ele diz assim, mas o que você está dizendo aqui? Porque se o conhecimento, o autoconhecimento libera, você tem que lembrar que quando a mente está inativa, por exemplo, quando você está em sono profundo,
esse conhecimento, Aham Brahmasmi, ele também está ausente. Não é interessante isso? Esse conhecimento, Aham Brahmasmi, que serve somente o propósito de neutralizar o pensamento, Aham Jiva, eu sou Jiva, né? Aham Brahmasmi vai neutralizar aquele e liberar a consciência de qualquer uma dessas duas, né, obsessões. Porque Aham Brahmasmi não é alguma coisa que a gente precisa estabelecer e manter, e repetir, lembrar o resto de nossas vidas. Uma vez ele tenha sido devidamente assimilado, integrado, internalizado, digerido, processado, né? Uma vez a gente esteja totalmente convencido daquilo que nós somos, a gente não precisa carregar esse Aham Brahmasmi para toda parte, né? Então, Vidyaranya diz assim, não importa, porque o ser é autorrevelador e pode ser conhecido como a testemunha da mente, seja ela cheia de pensamentos ou vazia, né? Nesse caso, o questionador dizia, o conhecimento do ser, ele não está presente quando a mente está vazia, experimentando silêncio profundo, nenhuma modificação, nenhum vriti. Então, esse pensamento, Aham Brahmasmi, não está presente. O Dhyaranya diz, não importa, porque você, a consciência, é autorreveladora e é conhecida como a testemunha de uma mente sem algum pensamento, uma mente até mesmo sem o pensamento Aham Brahmasmi. A mente, ela é livre de qualquer pensamento, mas ainda assim, ela é esse princípio não experiencial, testemunha, né? Na presença do quê? A ausência de objetos e a presença de objetos, a ausência de pensamentos e a presença de pensamentos são testemunhados. Então, esse princípio testemunha não experiencial é aquilo que nós somos. E esse princípio, ele não requer uma mente ativa, ele não requer um pensamento Aham Brahmasmi. Isso é importante esse ponto, eu estou enfatizando esse ponto, porque o Vedanta não é alguma coisa que a gente precisa manter todo o tempo, entendeu? Como a gente mantém alguns relacionamentos, né? A gente diz que tem alguns relacionamentos pessoais, né? Que requer uma manutenção constante. Né? Todo mundo já teve essa experiência, né? Algum ponto da vida. Não, esse relacionamento entre o Jiva e a sua natureza, como o Brahman, não requer nenhuma manutenção. O Jiva não precisa ficar carregando essa declaração o resto da sua vida. Ele carrega essa declaração como uma sadhana, até que essa sadhana tenha servido o seu propósito, que é cancelar, neutralizar essa outra noção equivocada, que é a noção Aham Jiva, eu sou Jiva. Né? Então, é importante enfatizar isso. Não importa, isso me lembra do tempo que o auto-reconhecimento ocorreu para mim, inspirado em Nisargadatta Maharaj, nos ensinamentos dele, e naquele tempo eu tinha que tocar um restaurante, que era um restaurante muito popular, e que nos finais de semana eram intensos de administrar, né? de manter. Né? E eu lembro quando chegávamos nos finais de semana, que era um período mais cheio do restaurante, eu tinha medo, porque eu ficava tão envolvido com todos aquele universo de pensamentos, né? Em torno a servir os clientes, a vender o vinho, entendeu? E em assegurar-me que eles se sentiam bem, se sentiam especiais. Então, todos esses pensamentos, entendeu? Em torno ao cliente, ao serviço da comida, os vinhos, ocupavam minha mente. Eu tinha uma preocupação, e agora? Como é que eu vou fazer? Um dia desses, o restaurante vai ser tão intenso, essa atividade vai ser tão, entendeu? Absurdamente intenso, que de repente eu vou perder a minha convicção de autoconhecimento, né? Então, no início, eu ia abrir o restaurante na sexta, sábado, e eu ficava um pouco preocupado, dizendo assim, eu não posso esquecer, né? Eu sou consciência, eu sou a consciência, eu sou a consciência. Mas aí, de novo, os pensamentos
sobre o vinho, a comida, o cliente, a conta, etc., ocupava a minha mente. Até que eu me dei conta que não importa, entendeu? Não importa. Essa luz, essa consciência, ela é autorreveladora. O ser é autorrevelador e, nesse momento, ele se manifesta, ele ilumina e se manifesta como um pensamento. Você quer esse vinho? Você gostou da sua comida? Está pronto para a conta? Etc, etc. Então, é isso agora, os pensamentos que ocorrem dentro do âmbito da minha existência e consciência, e eu não preciso de ficar lembrando. Esse autoconhecimento, ele é realmente inteiramente manifesto ou frutificado e manifesto em produzir, né, a liberação do jiva, quando ele já não precisa ser lembrado de novo, entendeu? Isso é que a moksha é quando esse conhecimento, entendeu? Aham Brahmasmi, ele não precisa mais ser lembrado. Ele precisava ser lembrado no início somente porque ele precisava de desmantelar ou neutralizar o pensamento eu sou o jiva, eu sou a pessoa, eu sou a construção corpo, mente, etc. Né? Então, não importa. Porque o ser, a consciência, ele é autorrevelador. Ele pode ser conhecido como a testemunha não experiencial da mente vazia. Pode ser conhecido pela testemunha autoluminosa e sempre presente, até mesmo de uma mente super ocupada, né? Na sexta-feira de noite, num restaurante cheio de pessoas, com atividades extremamente estressantes. O Vedanta não precisa de uma mente morta para liberar o buscador. Então, o Vedanta, ele não precisa que você destrua a mente, destruir a mente, destruir os pensamentos, destruir o ego, destruir toda e qualquer noção, né, dessa identidade, né, chamada Ahamkara ou Jiva, né, esse indivíduo que se sente à parte, né, se sente confinado dentro dos limites, né, da sua construção corpo-mente, né? Então, ele não precisa de destruir isso. O Vedanta não precisa de uma mente morta para liberar o buscador, porque o ser também está presente quando a mente está ativa. Olha o quanto libertador é compreender isso, entendeu? Eu não preciso controlar as minhas experiências. As pessoas me entendem mal quando eu digo que um estágio na minha vida, eu parei de meditar, entendeu? Como se eu estivesse sugerindo que as pessoas parassem de meditar. Eu simplesmente sugiro Karma Yoga e Yana Yoga como os meios, né? Os meios de preparação, purificação e autoconhecimento mais eficazes. Né? Mas eu não digo as pessoas pararem de meditar, né? Mas existe a possibilidade que uma pessoa pare de meditar, mas como eu disse no outro dia, existe a possibilidade que uma pessoa tenha uma vassana tão grande pelo silêncio, né, que ele até mesmo ele se torne um Jnani, e ainda assim ele se aposentou, ele já não precisa mais trabalhar, ou ele tem uma vassana tão grande que, quando antes de dormir, ele fica 2, 3 horas meditando, e ele é um Jnani, entendeu? É simplesmente um vício, uma vassana. Então, imagina o cara que morava lá em São Paulo, morava um pouco da periferia de São Paulo e trabalhava no centro de São Paulo, e ele tinha que acordar todo dia às 4 da manhã para chegar no escritório às 8. Então, 4. Ele fez isso por 40 anos. Aí ele se aposenta. Aí, depois de aposentado, o que ocorre com aquela vassana? Ela continua a acordar o cara às 4 da manhã. Vai fazer o quê? Né? Virou um hábito, virou uma vassana profundamente arraigada, e agora eu acordo às 4 da manhã, e aí eu vou fazer o café, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Do mesmo modo, algumas pessoas, elas permanecerão, entendeu? Fazendo o Upasana Yoga, qualquer tipo de vassana para produzir esse silêncio, mas o Vedanta libera o indivíduo dessa necessidade de experimentar
um tipo de condição mental específica, entendeu? A libertação, a liberação não pode depender de nenhum objeto de experiência, caso contrário, não pode ser chamado de liberação, libertação. Você não pode afirmar que a existência e o nada existam. Você não pode afirmar que a existência e o nada existam. O nada, se você afirmar que o nada existe, né, você está o quê? Você está, como se diz? A palavra que eu usei agora mesmo. Você está fornecendo, né? Você está, né, enchendo esse nada de existência, porque você está provando a existência do nada, você dizendo o nada existe. Né? A última realidade, a realidade absoluta, é o nada, é a não existência. Se você diz que a não existência existe, a gente está aqui num campo de paradoxo total, né? Porque se o nada existe, esse nada não pode ser que a existência aparentemente aparecendo como ausência, né, de tangibilidade, entendeu? E nos dá a sensação de ser o vácuo, a nulidade ou vazio. A gente não pode dizer que o espaço seja a última realidade, entendeu? Porque o espaço, muito embora ele não contenha tangibilidade, não seja um objeto tangível, ele existe, portanto, o espaço não é o nada. Entendeu? O espaço, ele possui uma existência. Uma coisa que existe não pode ser não existente. Você não pode afirmar que alguma coisa não exista, a menos que você seja uma testemunha consciente da não existência de alguma coisa. Durante o nada, você se experiencia como uma testemunha consciente existente. Essa consciência que, entendeu? Que entretém essa noção de que nada é a realidade. Nada é um outro nome para o quê? Para você mesmo. Nada, na linguagem nossa do Vedanta, a gente não utiliza essa linguagem negativa, a gente utiliza a linguagem positiva, a gente diz que essa realidade que nós somos não é o nada, mas é a plenitude, é a totalidade cheia, né? Não é vazia, é cheia, não é o nada, mas é a plenitude. É a plenitude de quê? É a plenitude da existência, a consciência, o substrato de todos esses fenômenos, objetos, que constantemente aparecem, se modificam, desaparecem no tempo, né? Então, nós somos a totalidade, nós somos cheios, inteiros, completos, não vazios e nada, né? Portanto, esse nada que você está tão apegado, né, que você está tão, né, fascinado, é nada, é um outro nome para descrever a sua existência consciência, né? Ela aparece para você como nada devido a essa visão negativa a respeito daquilo que você é, esse mal entendido. Aquilo que você é não é a ausência de um objeto, mas é a luz que ilumina a ausência e a presença de objetos. Você jamais pode ser dito como nada, do mesmo modo que o espaço jamais pode ser dito não existente. Esse é o ponto. A gente precisa compreender isso de modo que a gente pare de tentar controlar nossas experiências, os nossos estados mentais. Ok, eu acho que eu fiz uma confusão aqui. O Vedanta não precisa de uma mente morta para liberar um buscador, porque o ser também está presente quando a mente está ativa. Tudo que é necessário é um meio de conhecimento que elimine a ignorância e aparentemente impede o ser de ver, né? Impede o ser de ver. Ponto. Então, o Vedanta ele não precisa de uma mente vazia. Tudo o que é necessário é um meio de conhecimento que remova, neutralize ou elimine a ignorância, que aparentemente
impede, né, oculta o fato de que nós somos essa existência, consciência sempre presente. Durante o verso 46, durante o sono, eu sou experiencialmente a pura bem-aventurada consciência, até que o corpo sutil se torne ativo e o pensamento e as transações emocionais se iniciem. Da mesma forma, antes de Maya e Ishvara aparecer, a consciência pura e bem-aventurada já existia, sempre existiu. Então, durante o sono, eu sou experiencialmente falando, durante esse sono profundo, eu sou a consciência, né, essa bem-aventurada consciência. Até que o corpo sutil se torne ativo e pensamentos e as transações emocionais se iniciem. Então, nós somos essa consciência durante esse estado no qual essas transações emocionais estão supressas ou suspensas, né? Da mesma forma, né, agora está traçando um paralelo em relação ao início da manifestação, né, um paralelo com a nossa experiência como Jiva no estado de vigília e o estado de sono profundo, né? Da mesma forma, antes de Maya aparecer, a consciência pura, né, inteira, cheia, completa, também existia. Então, Vidyaranya diz que o macrocosmo e o microcosmo são os mesmos, porque a realidade é não dual. Se você é capaz de visualizar e entender o ilimitado no sono, você pode visualizar e entender o sono de Ishvara. Então, nós estamos fazendo agora essa análise dos dois tipos de projeções, né? As projeções do Jiva e a projeção de Maya e Ishvara. O sono de Ishvara, Pralaya, no qual todo o universo é dissolvido. Em Pralaya, todas as vasanas são dissolvidas. Igualmente, em Laya, que é a dissolução das nossas atividades mentais durante o sono profundo, as vasanas individuais também são dissolvidas, temporariamente. Antes da ativação de Maya, quando adormecida, quando Maya é adormecido, Maya existe como semente, como potencial. Ainda assim, a consciência, ela permanece, né, pura, imóvel, em seu status não transacional. Este é o significado da palavra Sat, a existência pura. Seu estado, qualquer que seja, entendeu? O seu estado manifesto ou o seu estado não manifesto. No Chandogya Upanishad, este é o significado da palavra Sat. É difícil apreender o autoconhecimento porque sempre experimentamos a consciência pura associada a objetos. Então, essa é uma afirmação interessante. Ele diz que a nossa dificuldade em apreender a nossa real natureza é devido ao fato de que nós experimentamos objetos constantemente. Essa consciência que nós somos, ela constantemente, né, ela é associada aos objetos. Esses objetos nos atraem e nos repelem, eles produzem, né, essa força gravitacional de querer e não querer, de desejo e aversão, e faz com que nossas mentes se mantenham engajadas com esses objetos. Né? Nós experimentamos, os quais nos atraem ou nos repelem, e esse engajamento com esses objetos fazem com que nós ignoremos, né, o ser, essa luz, essa consciência, existência que ilumina e revela esse aspecto transacional daquilo que eu sou. Então, a dificuldade que a gente tem de aprender aquilo que nós somos é devido a quê? É devido a esse constante engajamento com os objetos, né? E esse fascínio pelos objetos que acabam perturbando
né? E comprometendo a nossa capacidade intelectual de apreender esse aspecto da nossa experiência, que é a luz que revela e ilumina os objetos. Quando a mente, quando o intelecto é comprometido devido aos ragas e dveshas, né? Essas energias, eu quero o que eu quero, eu não quero o que eu não quero, a gente tem uma dificuldade muito maior de apreender aquilo que nós somos. Daí essa necessidade, daí essa tendência do mundo do yoga, né? De desenvolver uma mente livre desses objetos. Eles querem produzir um estado mental livre de associação com objetos, de modo que essa consciência ela possa ser mais claramente apreendida. Né? O problema é que a maioria das pessoas eles tentam né, estabelecer esse relacionamento com a consciência a nível experimental, porque quando você estabelece uma mente silenciosa, você começa a experimentar o reflexo da sua consciência e existência na sua mente silenciosa. Então, você estabelece aquele estado, aquela condição mental, que é uma experiência, mas essa experiência, sendo temporal, ela se modifica. Aí, de novo e de novo, a gente entra nesse ciclo, né, de esforço, né, experiência desse reflexo, a perda daquela experiência, a frustração, etc., etc. Né? É difícil aprender. Quando a gente apreende, quando a mente é vazia e a gente apreende, né? A gente desenvolve esse silêncio, essa paz, essa mente satífica, é importante que a gente ative a mente até que a gente possa extrair, compreender, apreender claramente. A compreensão, é o conhecimento, a Ram Brahmasmi, a gente precisa de utilizar essa mente, não simplesmente para curtir, desfrutar e apreciar a experiência de paz, silêncio, amor, né? Contentamento, etc., bliss, né? Mas a gente precisa, sim, ativar essa mente silenciosa para que ela possa finalmente apreender claramente, né, aquilo que ela é. Mas, em geral, é difícil aprender o autoconhecimento quando a mente está muito associada aos objetos, né, os quais nos atraem, nos repelem, perturbam, né, comprometem a nossa habilidade de compreender realmente aquilo que a gente está buscando. A gente não está buscando o silêncio, a gente está buscando uma resolução definitiva dessa problemática, entendeu, humana, né? Leva tempo para a gente compreender que o que a gente está buscando não é uma experiência de vacuidade, de silêncio, de nulismo. O que a gente está buscando é uma compreensão a respeito da minha real natureza, porque somente essa compreensão libera, né? Porque qualquer estado mental não é libertação, porque requer o quê? Sadhana, esforço, manutenção, sustentação. A gente jamais é livre. Durante o sono, você é a consciência sem algum atributo. Você é a bem-aventurança, mas quando você acorda, você se torna a consciência com atributos. Quando lhe perguntam como você está, suas primeiras palavras são: eu estou, pontinho, pontinho, pontinho. Após o que ao eu são atribuídas várias palavras, né? Vários atributos, várias propriedades, qualidades, né? Experiências, histórias, etc, etc. A felicidade experiencial, ó, olha que eu estava falando disso agora aqui, olha que frase forte essa aqui, ó. A felicidade experimental é escravidão, porque ela tem começo e fim e ela cria dependência. Essa ananta experiencial, que nada mais é do que uma experiência de silêncio, de paz, uma experiência do reflexo da consciência numa mente satívica, ela é linda, ela é gostosa, ela é melhor do que sexo e comida juntos, mas é escravidão,
ela requer constante trabalho de manutenção, ela é temporal, ela termina, tá? Portanto, saiba, a gente precisa compreender essa distinção entre conhecimento e experiência e saber que o ser jamais pode ser experimentado, o ser jamais pode ser conhecido como objeto de conhecimento, o ser somente pode ser reconhecido como a minha própria natureza. Qualquer experiência, qualquer dita experiência do ser, nada mais é do que a experiência do reflexo da minha consciência e existência na minha mente. E o quão bom, o quão importante é essa experiência, ela tem um valor espiritual, é o valor de uma mente, de uma plataforma, né, satívica, na qual a minha investigação pode ser mais eficazmente, né, exercitada, né? Ok, a gente vai entrar na natureza de Maya. O objetor quer saber tudo, ele quer saber então qual é a natureza de Maya. Os Upanishads fazem declarações aparentemente contraditórias, muitas, diversas, toda hora. Eles dizem que a consciência é e não é a causa do mundo material. A gente, de vez em quando, diz que tudo se resolve à consciência, e a consciência é de causaless causa, é a causa sem nenhuma causa, nada causa a consciência, é o fim da linha, consciência e existência é o fim da linha, nada causou a consciência. E a gente diz que a consciência é the causaless cause do universo manifesto. É a causa sem causa do universo manifesto. Aí, mais à frente, os Upanishads vão dizer que a consciência ela não causa realmente nada. Ela é a carta. Ela jamais causa alguma coisa. Então, quem é que causa? Quem causa é o famoso Mr. Maya. Então, a gente vai tentar compreender a natureza daquilo que é incompreensível ao intelecto humano, que é Maya, como disse. Então, disse Swami Paramarthananda, Maya. Os Upanishads fazem declarações aparentemente contraditórias. Eles dizem que a consciência é e não é a causa do mundo material. O Chandogya diz que, a partir da existência, os 5 elementos são criados. O Chandogya não discute Maya. Então, Vidyarani adiciona os 12 versos seguintes sobre Maya. Então, o Vidyarani ele apresenta essa análise sobre a natureza do Maya, e nós começaremos a seguir essa lógica, uma lógica sutil, super bacana, é compreensível, é existente, esse Maya, uma vez que não é possível obter um universo a partir da consciência sem Maya, porque a pura consciência não pode modificar a si mesma, a consciência não faz nada, portanto, ela também é nirvikara. Nirvikara é aquilo que jamais se modifica. Ela é a carta, não faz nada, e é nirvikara, aquilo que jamais se modifica. Portanto, nós precisamos de compreender um agente intermediário chamado Mr. Maya como a causa dessa manifestação. Mas aí a gente precisa compreender quem é esse Mr. Maya, porque aí a gente pode botar a culpa em alguém aí quando a gente estiver de mal com a vida, Porque as escrituras não permitem que a gente acuse Ishvara dos nossos sofrimentos. No máximo a gente pode acusar Maya, não Ishvara. Verso 47. Assim como você não pode separar o fogo do seu poder de queimar, existe na consciência um poder, Maya Shakti, que lhe é totalmente dependente. Esse Maya Shakti é um poder, um talento inerente à consciência, que não é exatamente a consciência, mas não é completamente diferente da consciência.
E é totalmente dependente da consciência. A consciência é o único princípio livre e independente, enquanto Maya, a causa efetiva da manifestação, depende da consciência, como tudo depende da consciência. Maya Shakti, que é totalmente dependente da consciência. Não pode ser conhecido diretamente, mas pode ser inferido através dos seus efeitos. O Maya não pode ser conhecido diretamente, porque Maya é a causa dessa manifestação. E a causa, invariavelmente, é muito mais sutil do que os seus efeitos. A Maya, dentro do âmbito de Mithya, dessa manifestação, é o mais sutil do sutil. A consciência é o mais sutil do sutil em termos absolutos. Em Mithya, Maya é o mais sutil do sutil. A gente jamais, através do nosso intelecto humano, a gente pode realmente objetivar e compreender Maya diretamente, porque Maya existe como a causa dos nossos órgãos sensoriais, da nossa mente e do nosso intelecto. Nós, sendo um efeito de Maya, a gente não tem condição de objetivar Maya, Mas a gente pode sim conhecer Maya inferindo Maya através dos seus efeitos. Maya não pode ser separada da consciência, assim como a gente não pode separar o fogo do seu poder de queimar ou de iluminar. Então, esse verso inicia com essa metáfora. Assim como a gente não pode separar o fogo, da luz e do calor, a gente não pode separar. Existe o fogo e existem essas propriedades inerentes ao fogo, Então, são fenômenos diferentes, muito embora a luz e o calor não possam ser separados do fogo. Como é que a gente pode separar do fogo a luz e o calor? Como é que a gente pode dizer, não, eu gosto muito do fogo, mas eu gostaria que o fogo fosse refrescante, porque faz muito calor em Recife, entendeu? E eu, quando vou cozinhar minha comida, eu gostaria de refrescar a casa ao mesmo tempo. A gente jamais pode separar o calor e a luz do fogo. Do mesmo modo, a gente jamais pode separar a Maya da consciência. Do mesmo modo. A gente não pode separar o fogo do seu poder de queimar ou de iluminar, porque a existência não tem começo. Maya também não tem começo. Um outro aspecto desse verso é que Maya existe na consciência que ele é totalmente dependente. Esse Maya que existe inerentemente como um poder da consciência, intrinsecamente, ele existe sem início, ele é beginningless, ele é eterno. Beginningless é alguma coisa além do eterno e do temporal. É aquilo que existe sempre, ou existe como semente, como potencial, ou existe como manifestação do universo. Esse Maya é um poder que existe sempre. É alguma coisa além da temporalidade. A temporalidade ocorre dentro do âmbito de Maya. É Maya que projeta esses fenômenos dentro desse contexto, paradigma, espaço-tempo. Então, Maya é além da eternidade, é um poder inerente à consciente, e como a consciente é eterna, além da temporalidade, Maya também não tem começo. Maya e a existência não são separados. Maya e a consciência não são separados. Mas Maya e a consciência não são a mesma coisa. Porque Maya é invisível, Maya não pode ser visto, mas pode ser inferido por seus efeitos. Assim como se pode inferir a existência do avô de uma pessoa, ou de um tataravô de uma pessoa, entendeu? Porque a existência de uma pessoa é indicação incontestável do seu tataravô. 500, 600, 1000 anos atrás,
Tem pessoas que são fascinadas por esse conhecimento, né, da árvore genealógica, né, de procurar e saber, o meu tataravô em 1612 era fulano tal, tal, tal. Então, a gente pode inferir a existência de Maia devido aos efeitos de Maia. Maya Shakti, ele é totalmente independente, não pode ser conhecido diretamente, mas pode ser inferido por seus efeitos. A gente vai entrar sempre mais profundamente nesse tópico. O verso 48, não se pode dizer que Maya seja simplesmente nada. Né? A gente não pode dizer que Maya não exista, embora seja extremamente sutil, extremamente não tangível, não perceptível, embora seja até mesmo incompreensível do ponto de vista intelectual humano, a gente jamais pode dizer que Maya não existe, porque alguma coisa não existente jamais poderia produzir uma coisa existente, que é o universo manifesto. O universo manifesto existe, portanto, Maya precisa e deve ser um princípio existente. Ele não é o nada, não é o vazio. Né? Não se pode dizer que Maya seja o nada, porque o nada é uma ideia, um efeito de Maya. Até mesmo o conceito de Maya é o nada, ocorre dentro do âmbito da existência de Maya. Tudo isso é a projeção de Maya. Né? Maya projeta tudo isso. Né? O mundo dos pensamentos e objetos, o mundo dos fenômenos conhecíveis e experienciáveis. Esse pensamento de Maya é nada, existe dentro do âmbito da existência de Maya. Um efeito não pode ser idêntico à sua causa, porque a causa é sempre mais sutil que o efeito. Maya não é nem não existente, a Sat, nem é existente, Sat. Sat, quando a gente diz Sat, Chit, Ananda, a gente diz que Sat é a existência que concede existência a tudo aquilo que nós conhecemos e experienciamos. Então, a natureza de tudo é a existência. E todos os objetos que aparecem existir, eles existem a partir da existência que lhes foi concedido por Sat. Sat, a existência que concede existência a tudo aquilo que existe. Né? Então, o Maya, ele não é Sat, ele não é realmente existente, e ele não é realmente Asat, não existente. Essa dificuldade de determinar Maya, entendeu? É que é aquilo que existe, mas não existe. Então, a gente não pode... O que é uma coisa que não existe? Né? Um dos exemplos tradicionais dentro de nossa tradição é os chifres, né, de um peixe, ou os chifres de uma borboleta. Então, se a gente diz que Maya não existe, né? Então a gente teria que dizer assim, não, é exatamente como os chifres de uma borboleta, isso não existe. Mas aí a gente já determinou que não, Maya não pode ser não existente. Maya não pode ser não existente, porque ele produz um universo manifesto que existe. A gente sabe que existe porque a gente experimenta esse universo manifesto. Né? Então, Maya não pode ser classificado como não existente. Né? Mas, por outro lado, Maya não pode ser classificado como Sat, aquilo que existe. Né? Vê o problema de definir Maya? Ele não é não existente, mas, ao mesmo tempo, ele não é existente. Então, que tipo de categoria é Maya? Né? Vamos ver o que é o Maya. Que tipo de categoria é esse Maya?
Ele não é nem não existente, Asat, nem existente, Sat, mas é algo completamente diferente dessas duas categorias. É algo que a gente, de modo geral, a gente não está acostumado a apreender ou contemplar alguma coisa que nem exista e nem não exista. O verso pretende abordar a dúvida dos materialistas que acreditam que, ao menos que algo seja perceptível, esse algo não existe. Então, se eu não posso perceber, apreender através dos meus órgãos sensoriais, então eu vou dizer que isso não existe. Se houvesse uma causa para o nada seria diferente do seu efeito. Se houvesse uma causa para o nada, esse seria diferente do seu efeito. Mas Maya não pode ser nada. Se houvesse uma causa para o nada, seria diferente do seu efeito. Mas Maya não pode ser nada, porque o efeito, sim, porque o efeito, o mundo existe, como eu já disse antes. A gente existe, a gente experimenta os efeitos de Maya, portanto, o Maya é existente, né? Então, o Maya existe como a causa desse universo, que a gente sabe que ele existe porque ele é experienciado, portanto, Maya não pode ser não existente. Você só pode obter algo existente de algo existente. Você não pode obter algo existente de algo não existente. Mas a gente vai compreender que Maya não é exatamente existente, é de uma outra categoria, que não é nem existência nem não existência. Então, Maya é algo, sim, mas é algo diferente de qualquer outra categoria, né, de fenômeno. É diferente da existência e é diferente do mundo. Ele é diferente dos efeitos dele mesmo e ele é diferente da consciência, né? A realidade é somente a consciência não dual, ainda que experimentemos um mundo. A consciência não pode dar causa ao mundo, porque ela não é um agente, não é a carta, não faz nada. O mundo não pode causar a si próprio, porque o mundo é inerte. Esse universo manifesto, tangível, experienciável, ele é feito de quê? Prakriti, ele é feito de matéria. E matéria é inerte, matéria é energia é uma forma sutil de matéria, é insenciente, né? É inerte. Então, a consciência não pode ser a causa do mundo, porque não é um agente. O mundo não pode causar a si mesmo, porque o mundo ele é inerte, ele é matéria. Então, o que quer que cause o mundo é alguma coisa diferente do mundo, porque o mundo é inerte, e diferente da consciência, porque a consciência não causa nada. Entendeu? É a carta. Então, aquilo que projeta, que causa o universo, não é realmente a energia, a matéria, mas é um princípio agente intermediário entre a consciência e a manifestação do universo. Aí nós temos uma analogia muito comum nas nossas escrituras para descrever ou tentar elucidar um pouco Maya, que se refere ao talento. O talento de um indivíduo, né? O talento de uma pessoa não pode ser separada da pessoa. Como é que a gente vai separar o talento de uma pessoa, né? Como é que a gente vai separar o calor do fogo? Como é que eu vou separar o meu talento da minha pessoa? Né? É impossível. Mas a pessoa, ela não é o seu talento. Então, o que é esse talento? Eu, a pessoa, não sou o talento. O talento existe não separado de mim mesmo, né? O talento depende de mim, a pessoa. Eu não dependo do talento, eu sou livre e independente dos meus talentos, entendeu? Mas existe um relacionamento íntimo entre a pessoa e o seu talento, né?
Então, do mesmo modo, Maya, o incrível poder que manifesta esse universo, é não separada da existência consciência. É um poder, é um talento inerente à consciência, que depende da consciência. Ele existe não a parte da consciência, mas ainda assim não é a consciência e nem é o efeito dessa associação consciência mais Maya, né? Na linguagem do Paramartananda, Maya. O talento de uma pessoa não pode ser separada da pessoa, mas a pessoa não é o seu talento. Maya, o incrível poder que cria o universo, é não separado da consciência e existência. Mas também não é livre e independente. O talento não é totalmente separado da pessoa e não é livre e independente, depende da pessoa. O talento não é a pessoa vive, né? Independentemente da manifestação de seus talentos ou não, qualquer que seja a existência da qual Maya desfruta de um tipo de existência. A gente disse que ela não é não existente e não é sat, a existência. É alguma coisa entre a existência e a não existência. Qualquer que seja o status existencial de Maya, que Maya desfrute, essa existência, a gente pode somente, até esse ponto da nossa análise, determinar que essa existência, ela é emprestada, ela é concedida por Brahman. A existência Satchitananda, o ser, concede existência a todos os objetos da manifestação. E se a gente determina que o Maya existe, muito embora essa existência não seja realmente uma existência real, entendeu? Se a gente determina que Maya exista, essa existência que pertence a uma categoria diferente, que a gente vai ver no desenvolver do texto, ela também é uma existência concedida por Maya, pelo ser pleno, pela consciência. Porque tudo que existe devido a essa benevolência, né, do ser da consciência plena, que concede a sua existência à consciência a todos os fenômenos que nós conhecemos em Nitya, né? Portanto, a consciência, essa existência, esse status existencial de Maya é somente emprestado da consciência. Aí, agora, a Vidyaranya toca um outro termo que nós vimos recentemente nas nossas classes do Viveka, eu acho, que Maya é um upadi, ele aparentemente qualificando, modificando, ocultando a consciência, né? Ele assume as propriedades da consciência, né, devido à sua proximidade, e Maya se torna esse famoso, né, esse famoso adjunto limitante, né, que faz com que a consciência, a existência, apareça como o universo manifesto. Né? Então, Maya é o primeiro upadi que existe, né, para a consciência. Nós determinamos no outro dia que o Jiva é um outro tipo de upadi para a consciência, do ponto de vista microcósmico. Maya, do ponto de vista macrocósmico, é o upadi mais elementar, mais primordial, né? É a dualidade mais primordial, a dualidade mais primordial. Quando a gente fala de dualidades, a gente sempre se refere a dualidades aparentes, naturalmente, porque a natureza da realidade é não dualidade. Mas a dualidade aparente mais primordial é a consciência e o seu poder, talento inerente a ela mesma, que não pertence exatamente a ela, mas ainda assim existe como potencial, chamado Mr. Maya. Não é realmente alguma coisa que ocorre dentro da consciência, porque a consciência é indivisível, não pode existir nenhuma inclusão naquilo que nós somos como consciência e existência, mas ainda assim existe uma aparência de dualidade, e essa aparência de dualidade é
Eu, a consciência, Brahman, e Maya, o meu poder, né? Esse poder inerente a mim mesmo, esse talento aparente. Portanto, Maya é um upadi, aparentemente qualificando, modificando e ocultando a consciência, a existência. A existência não pega emprestado a existência porque ela já existe. Então, a existência é o fim da linha, a consciência é o fim da linha, ela concede a sua consciência, existência infinitamente não limitada a tudo. Mas nós somos esse princípio livre, autônomo, independente. A gente não depende de nenhuma outra fonte de consciência e existência, porque nós somos autossuficientes, autoexistentes, autoconscientes, autoevidentes, né? A existência não pega emprestada a existência de nenhum outro princípio, porque ela é a existência, ela já é existente, e não uma coisa não existente. E uma coisa não existente não pode pegar emprestado a existência, já que ela não existe, portanto, Maya deve existir de qualquer modo. Né? Tudo isso para provar um certo status de existência a Maya. Portanto, seja lá o que for que pegue emprestado a existência, né, esse Maya, o que quer que seja esse Maya que assume, né, essa existência da existência consciência, só pode ser alguma coisa outra que a consciência e a existência. Esse agente, esse poder, esse talento é alguma coisa outra. Entendeu? Por quê? Porque esse princípio, esse agente, ele recebe emprestado, né, essa existência concedida, e nada pode receber emprestado um atributo que pertence, né, a um outro princípio, a menos que esse fator, esse princípio chamado Maya, exista. Uma coisa inexistente, que absolutamente não existe, jamais pode se tornar um upadi. A gente só pode dizer que Maya é um upadi do ser pleno porque Maya existe. E a gente só pode determinar que Maya existe porque nós temos a capacidade intelectual, com a ajuda das escrituras, de compreender os efeitos do Mr. Maya, né? E rastrear os efeitos da sua causa e compreender com a ajuda de Ishwara e suas escrituras. O verso 49. Não, conclui. Portanto, seja lá o que for, Maya, que pegue emprestar a existência, deve ser absolutamente alguma outra coisa. Sim. O verso 49, a natureza peculiar de Maya é mencionada em Upanishad. Esse Upanishad diz que antes da criação não havia objetos, nem existia, nem havia a não existência, mas havia aquilo denominado como escuridão, com o que se entende Maya. Isso não significa que Maya exista independentemente do ser. Maya não existe, não tem existência própria, independente, autônoma. Tudo que existe, e nós estamos determinando gradualmente a existência de Maya, né, muito embora seja uma existência de uma outra natureza, que a gente vai determinar nos próximos versos, né? A gente está aqui determinando que Maya existe sim, mas a sua existência é uma existência dependente da consciência. Essa é uma existência que foi concedida a Maya, né? E o Maya produz o grau de realidade que ele possui, qualquer que seja esse grau de realidade que nós determinaremos nos próximos versos, é um grau de realidade, é um grau de existência concedido por Brahman, a nossa existência, consciência infinitamente não limitada. Vocês estão seguindo bem? Então, dando continuidade, o verso 49 diz
que Maya é escuridão porque tem o poder de aparentemente obscurecer o ser, a consciência ilimitada, a nossa natureza. Maya é eterno porque depende da consciência e a consciência é eterna. Maya é um poder inerente à consciência, portanto, Maya existe eternamente, né? Sem início. Maya não existe, porém, como os outros objetos existem. Os outros objetos, eles pertencem a uma categoria, né, de existência que é perceptível e tangível, né? Maya não existe daquele mesmo modo, né? E também não existe no ser como o ser. Maya nem é não existente, a Sat, nem é realmente Sat, existência. De alguma forma, Maya existe, isso a gente tem certeza, a gente pode determinar intelectualmente, compreender, inferir, existe, porque nós experimentamos os efeitos de Maya, que é o mundo, o universo manifesto, físico-material. Maya, ou sutil, os objetos sutis também. Maya aparece como avidya no vidya, no jiva. Então, Maya, ele produz um efeito, né, que impacta o jiva humano, e esse efeito, ele é conhecido, ele é referido como avidya, né? A incapacidade de compreender realmente a natureza do eu, do jiva, né? A natureza do jiva-atma. E a natureza dos objetos. Maya também não existe no ser, nem é não existente, a Sati. De alguma forma, Maya existe porque experimentamos os seus efeitos. Aparece como a vidya no jiva, mas felizmente, a vidya não é um fenômeno eterno, porque a vidya ele pode ser removido, né, através do autoconhecimento. Naturalmente, graças às a ajuda, né, de Ishvara e as escrituras reveladas por Ishvara. O autoconhecimento põe fim ao avidya, que é a ignorância do jiva. Então, o próximo tópico aqui, a gente vai entrar mais profundamente na não existência, né? Ou existência, como a gente queira dizer, a existência ou não existência do Mr. Maya. Shunya. Maya é não existente, no final das contas, né? O objetor vai dizer, então Maya é não existente, né? Vai dizer, não é bem assim. Maya não é não existente, Shunya. Porque uma coisa não existente não pode tomar emprestado a existência da consciência, né? Somente alguma coisa que possua um certo grau de existência pode obter essa existência. E a gente sabe que Maya existe. Por quê? Porque a gente compreendeu a sua existência através dos seus efeitos. Então, Maya deve existir de qualquer modo, porque caso contrário, ele não produziria esses efeitos chamados universo. Se você define Maya como a causa do mundo, você não pode defini-lo como não existente. Porque algo que não existe não pode causar um universo. Shunya, que é a não existência, é irreal. Não existe tal coisa como a não existência. Então, as pessoas que se apegam, né, que são absolutamente convencidas de que a realidade é a não existência, né, se encontram num equívoco mais, né, absoluto possível, porque Shunya, a não existência, não pode existir porque a simples determinação de que a realidade é a não existência é uma validação da existência da não existência. Se eu digo, não, a realidade é não existência, né?
Então, eu estou determinando que a não existência existe. Shunya não é existente. Shunya é irreal, asatya. É tão irreal, Shunya, a não existência, é tão irreal como os chifres de uma borboleta. Então, essa ideia da não existência é absolutamente equivocada. Tão equivocada como a ideia dos chifres de uma borboleta. Aí o cara diz, então Maya é real, né? Aí Vidyaranya de novo, né, ele coça a cabeça assim, não exatamente, Maya não é Sat, Maya não é Sat, Maya não é real, Maya não é irreal. Por que Maya não é real? Porque Maya desfruta de uma existência dependente. Tudo que existe no universo depende, né, da existência, consciência infinitamente não limitada, que é Brahman, que é o que nós somos. Então, Maya, sendo um poder inerente à consciência, que não é exatamente a consciência, mas não é completamente a parte, ou separado da consciência, ele possui um certo status existencial que é dependente da existência. Portanto, Maya não é exatamente existente, né? Ele simplesmente assume uma existência devido à sua proximidade, né, íntima com a consciência, né? Porque Maya é um poder, um talento da consciência, né? Assim por dizer. Maya depende da consciência. Muito embora seja eterna, nem sempre é manifesto. Maya é eterno, nem sempre é manifesto. Se não é real ou irreal, então o que é Maya? O objetor vai dizer. Se ele não é real nem irreal, o que é Maya? Aí Vidyaranya diz, Maya é exatamente como um sonho. Não é real nem irreal. Um sonho é real quando você está nele, mas é irreal quando você não está nele. Né? Então, qual é a categoria de realidade de um sonho? O sonho do Jiva, né? Nós referimos ao sonho do Jiva. O sonho do Jiva existe, nós experimentamos o sonho, mas ele desfruta de um certo grau de existência somente, né, durante, então, real, como chifres de uma borboleta. Muito embora eterno, não é sempre manifesto. Se não é real ou irreal, o que é Maya é como um sonho. Não é um sonho, o sonho não é nem real nem irreal. Então, nós temos diversos exemplos de fenômenos que nós experimentamos, né, como o sonho, como uma miragem, que eles existem, muito embora não sejam reais, né? Então, é um tipo de existência, né, de status existencial particular. Não é nem não existente, nem é realmente a existência, né? Não é realmente existente. Toda noção errônea não é nem real nem irreal, ou seja, é mithya. Toda e qualquer apreensão errônea, ela não é nem real nem irreal. No sonho, a gente apreende, entendeu? As circunstâncias, as situações, né? O palco, né? As pessoas, as experiências. Então, essa apreensão, ela não é nem real nem é irreal, ela é mithya, né? Toda noção errônea não é nem real nem irreal, é simplesmente uma experiência em mithya. Se for real, ela nunca desaparecerá. Então, isso, de novo, nos leva àquele paralelo, né, entre a experiência e o conhecimento eu sou o ser. Né? Se a gente assume que o ser é um estado, um objeto de experiência, a gente entra no campo da irrealidade. Por quê? Porque aqueles fenômenos, eles ocorrem, se modificam e desaparecem, né? Eles aparecem e desaparecem. Aquilo que é real é aquilo que jamais desaparece e jamais se modifica. Então, essa é a definição da realidade, né? Aquilo que é sempre presente, sem jamais se modificar. Mas se for irreal, você nunca a experimentará. Então, se a gente diz que é irreal, então é alguma coisa que não pode ser experimentada.
mas você de fato experimenta Maya. Portanto, Maya é Mithya. Mithya é aquilo que nem é real nem é irreal. Vocês compreenderam onde é que a gente está chegando, né? Então, Mithya é aquilo que não é Sat e não é Asat. Okay? Mithya é aparentemente real. Maya é aparentemente real. É Sat, Asatya, Vilakshama. Vilakshanam. Vilakshanam. So, esse é o status de Maya. É aquilo que nem é real, aquilo que não é irreal, mas aquilo que é aparentemente real. Do mesmo modo que um sonho nem é real, nem é irreal, no sentido que não é não existente, mas é aparentemente real. Do mesmo modo que uma miragem no deserto nem é real, no sentido que não é existente realmente, não é inexistente porque é experienciável, mas é simplesmente aparentemente existente, aparentemente real. Então, é um status chamado Sat, Asat, Vilakshana. Vilakshana, não. Maya é única em todos os sentidos. Então, ele não é como o chifre, né, do peixe, porque o chifre do peixe é exatamente inexistente. Mas ele é alguma coisa que existe como uma mera aparência. Né? Tudo é que é experimentado nesse universo, né, é chamado de Mithya, uma mera aparência. Todos os nomes e formas dos ornamentos de ouro são uma mera aparência daquilo que substancialmente, né, essencialmente, é somente o ouro. Né? Então, a existência de todos os ornamentos de ouro é uma existência emprestada pelo ouro. O ouro é a natureza essencial, a real natureza, né, a realidade de todos aqueles ornamentos é somente o ouro. Mas ainda assim, aqueles ornamentos existem, mas as existências aparentes desse ornamento são existências dependentes, né, do ouro. Do mesmo modo, tudo que existe em Mithya, projetado, né, e mantido, reciclado por Mr. Maya, nada mais é do que Mithya, essa realidade aparente, né, cuja natureza substancial, essencial, é a consciência, o ser pleno, a existência. Todos os objetos são somente Mithya, tudo que é experimentado é Mithya. O ensino de Mithya é a essência do Vedanta e a chave para moksha. Isso é muito importante, essa frase. Compreender, por que a gente está trabalhando já há dias, né, sobre Maya, compreender a natureza de Maya, compreender a natureza dessa ignorância, a natureza dessa realidade aparente que nos engana, entendeu? Então, aqui Vidyaranya diz que a natureza, que o ensino de Mithya, a compreensão de Mithya, é a essência do Vedanta. Eu acho que foi no outro dia, eu acho que foi com a Fernanda e com a Fernanda e o Bruno. Um dia falando com o Bruno e a Fernanda, eu falei que Vedanta nada mais é do que uma profunda análise da ignorância, de avidya. Eu falo, não, é conhecimento, é isso aqui. Não, praticamente é compreender a ignorância. Entendeu? A gente vai compreendendo a ignorância e a gente vai neutralizando ela. A gente vai jogando luz na escuridão e a gente vai dissipando a escuridão. Então, a gente precisa entrar em Mithya. Mithya é a chave, a ignorância é a chave, porque nós já somos aquilo que nós somos. A gente precisa simplesmente dissipar essa ignorância. Portanto, a gente precisa entrar na ignorância, a gente precisa analisar a Mithya, analisar a Vidya, analisar. Vedanta é somente sobre isso, entendeu? Entrar
Porque não basta simplesmente dizer, o Yana Yoga é muito simples, né? Você diz assim, não, você é a consciência, tudo que existe é somente a consciência e você é a consciência. Fim de história, fim de papo, né? Mas isso não basta. A gente precisa de realmente compreender, né, a ignorância e gradualmente neutralizá-la, cancelá-la, né? Seguindo esses ensinamentos, né, que expõem, né, que revelam e expõem a ignorância e a lógica, né, que cancela, que elimina, que destrói essa ignorância. Então, essa é uma frase importante. O ensino de Mitya é a essência do Vedanta e é a chave para moksha. A chave para moksha é compreender Mitya, compreender Shvara, Jiva, Jagata, as leis que operam. E compreender Mr. Maya é de grande ajuda também. Por quê? Porque a gente vai compreender, né, que Maya, que é a causa desse universo, Maya por si é uma realidade aparente, é Mithya. Portanto, tudo aquilo que vem de Maya, que é originado de Maya, só pode ser uma mera aparência também, né? Então, à medida que a gente vai compreendendo essa natureza, né, essa natureza sat, asat, lakshana, a gente vai perdendo, entendeu? Essa atração, essa convicção, essa crença de que esse universo, esse mundo dos objetos, realmente são reais e realmente possa representar a solução, né, da minha condição humana. Eu quero simplesmente curtir a minha passagem por aqui. Eu preciso compreender a natureza desse universo como mítia, uma mera aparência, de modo que eu possa não desenvolver uma mente capaz de compreender aquilo que é a realidade substancial de mítia, entendeu? A única realidade, a consciência e a existência que nós somos, né? Mítia, a ignorância é a chave para moksha. Enquanto você não souber que a consciência é real e o mundo é somente irreal, né? Então existe esse mantra, esse statement do Upanishad que diz Brahma Satyam, Jagam Mityam, significa Brahma é a única realidade. Satyam, Brahma, Jagan, Jagata, né? Jagan é uma realidade aparente, né? Então, Brahman, Satya, Jagan, Mityam, entendeu? Na última frase, Jivo, né? O Jiva, nós, Brahmaiva Naparaha. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que Brahma é a realidade, é a existência. Jaga é Nitya. E Jiva e Brahma são da mesma natureza. Jiva é igual a Brahma. Jiva, em sua essência, é a única realidade. É isso que o autoconhecimento nos concede, essa certeza, essa convicção de que a minha realidade é livre e independente de Nitya. Entendeu? Porque eu sou Brahman, Aham Brahmasmi, né? Então, Brahma, Satya, Jagan, Nitya, Jivo, Brahmaiva Napahara. Não há moksha para você se você não compreender isso. Não, mas quando você entende Nitya, você pode relaxar. Por que a gente relaxa? E a gente já não tenta controlar aquilo que é incontrolável, entendeu? A gente já não tem aquela coisa de que não, isso é real, existe, todas essas experiências são reais e eu preciso. Não, existe somente uma realidade, sou eu, a minha luz, a minha consciência, a minha existência. E isso não, nada pode afetar, nada pode tocar, nenhum vírus pode me afetar, entendeu? Eu sou a única realidade. Tudo isso que ocorre dentro do âmbito da minha realidade é nitya. Tudo isso possui uma existência aparente concedida pela minha existência, consciência, Brahman. Então, isso permite ao Jiva de relaxar quando ele realiza a sua identidade com Brahman. A identidade com Brahman, como Brahman, naturalmente, né? Não há mosca para você, mas
quando você entende Mitya, você pode relaxar, não mais permitindo que a experiência o contamine, a experiência te engane, te agite, né? Te perturbe, né? Maya não é idêntica à consciência, ao mesmo tempo não é diferente, não faz parte, porque a consciência é um partless whole, a consciência não é feita de partes. Lembra daquela definição da consciência? Não é parte, não é produto e não é propriedade da matéria, né? Então, a consciência, ela não é parte de nada, ela não é uma composição de partes que produz o whole, né? O inteiro, não. É um inteiro sem partes. Então, quando você compreende que você não faz parte de mídia, porque a consciência existe além dessa temporalidade, você compreende que você é sem alguma parte. Se o espaço não possui partes, né? Se o espaço ele possui essa pervasividade, né? Em relação à mídia, se o espaço não possui partes, imagine você, consciência, né? Existência, aquilo que concede consciência, existência ao espaço, né? O espaço é um partless, né? Sem nenhuma parte, é aquilo que pervade tudo em mídia. Se Maya fizer parte da consciência, ela afetará a consciência. Então, se Maya fosse realmente uma parte, a consciência já não seria um sem o outro, né? E aí Maya teria um efeito, um impacto sobre a consciência. Mas esse não é o caso. A gente sabe por experiência direta que a gente realmente, essa luz da nossa consciência e existência não é afetada por nenhum fenômeno. A gente já determinou que os anos passam, as décadas passam, e essa luz da consciência, ela jamais se modifica, né? A minha história se modifica, as minhas noções, as minhas histórias, as minhas noções, a minha condição mental, né? Os meus conhecimentos vão mudando, mas eu sou aquilo que jamais me modifico. Eu jamais sou afetado por minhas circunstâncias de vida, né? A mente pode ser afetada porque a mente é parte integrante dessa construção, né, que constitui essa entidade experienciadora. A entidade experimentadora, ela é impactada pelas circunstâncias de Nietzsche, né, do campo, mas eu, a consciência, sou livre e independente, jamais sou afetado. Eu não sou parte de Nietzsche, eu sou livre de Nietzsche, eu sou diferente dos 3 estados, sou diferente de tudo que ocorre em Nietzsche. Então, o que eu sou? Né? O que é Maya nesse caso? Maya é simplesmente uma sobreposição, assim como o sonho é sobreposto à vigília, né? Nós estamos curtindo, né? Desfrutando do nosso estado de vigília, aí a gente encosta a cabeça, aí a gente tira uma soneca, quando a gente vê, a gente entra numa outra ordem de realidade, chamada os sonhos, né? Esse sonho é simplesmente uma sobreposição ao meu estado de vigília. Do mesmo modo, Maya é uma sobreposição à minha consciência existência. Parece fazer parte da minha consciência existência, mas não faz parte. Do mesmo modo que o mundo dos sonhos não faz parte do meu estado de vigília, né? Pertence a uma outra ordem de realidade, uma subordem de realidade de Nietzsche, sobreposta na minha condição como Vishwa, aquele do estado de vigília, né? Verso 50, portanto, tal qual o nada, Maya não é uma entidade independente. Na realidade aparente, os jivas também não são considerados diferentes de suas habilidades. A analogia dos jivas e suas habilidades, os seus talentos, né? E Maya, como esse talento, essa habilidade, esse poder da consciência, né? Que não é realmente diferente da consciência, mas a consciência não é os seus talentos, do mesmo modo que o jiva, ele não é limitado por seus talentos, qualidades, atributos, etc. Porque Maya é Mithya, a realidade não é considerada uma dualidade. Então,
se existe uma realidade absoluta, se o universo é uma realidade absoluta, então nós determinamos que Maya é uma realidade aparente. Existe, mas como um fenômeno aparente. Então, naturalmente, tudo aquilo, né, originado, projetado por Maya, também desfruta do mesmo status, uma realidade meramente aparente. Okay? Então, tudo é somente uma realidade aparente. Se nós determinamos que esse universo manifesto é real e não aparentemente real, ele é sat, ele é uma realidade, como os materialistas insistem, né? Se a gente determina que esse universo é uma realidade, então nós precisamos de revisar as afirmações dos Upanishads, porque nós estaríamos lidando com duas realidades. Uma Satya e a outra Mithya. A gente está determinando que Mithya é realmente real. Né? O que significa que Mithya é realmente real? É que Mithya, esse universo manifesto, ele desfruta de uma realidade livre e independente desse princípio testemunha que ilumina e revela Mithya, essa consciência que nós somos. Se nós determinamos que Mithya é real, então nós estamos determinando que existem duas realidades, duas sats, e, portanto, a natureza da realidade seria a dualidade, duas realidades, a consciência e a matéria. Okay? Mas os Upanishads são unânimes, e os Upanishads não foram originados por indivíduos, mas revelados pela consciência através do Ishvara, né? Então, eles são unânimes, né? Ao dizer que a realidade é a não-dualidade, a natureza do universo é a não-dualidade, e que tudo que ocorre aqui é somente uma sobreposição aparente. Porque Maya e Mithya, a realidade não pode ser a dualidade. É por isso que dizemos que a realidade é não dois, Advaita, não dual, Advaita. A gente ouve isso em todos os cantos do mundo espiritual e poucas pessoas compreendem realmente o que é Advaita, o que é a não dualidade. A maioria desses gurus modernos, esses gurus, né, que claimam, como é que a gente diz? Eles claimam, né, Alex? The gurus claiming. Eles proclamam. Os gurus que proclamam, né, haver os seus ensinamentos pessoais, etc., etc. A maioria desses gurus proclamando, né, seus ensinamentos pessoais, eles ensinam dualidade sob o título de não dualidade. Quase todos. Por quê? Porque eles estão sempre colocando o ser como alguma coisa que possa ser alcançada pelo jiva, que possa ser obtido, né? Possa ser contatado pelo jiva, né? O jiva que possa se tornar o ser, etc. Isso é pura dualidade. Mas não, todos os Upanishads, eles são unânimes, né, nesta afirmação que existe somente uma realidade, e essa realidade é não dual, é Advaita. Se Maya fosse real, a realidade seria Dvaita, dualidade. Consciência e Mr. Maya, essa é a realidade. Maya como potencial de projetar a matéria, o mundo. Uma coisa irreal, existem alguns Upanishads que dizem que uma coisa que existe, mas não é real, é quase como uma coisa não existente. Em alguns Upanishads, essas aparentes contradições que nós encontramos, porque em alguns Upanishads mais radicais, eles chegam a dizer que Mithya é inexistente, porque é tão irreal que serve para nada praticamente, entendeu? É tão irreal que é quase tão bom quanto inexistente. Por exemplo, você está morrendo de sede, você está atravessando o deserto e você vê aquela miragem maravilhosa, você vai lá para saciar a sua sede. Você acredita que a água da miragem vai saciar a sua sede? Não. Aquela realidade é tão bom quanto inexistente. Entendeu? Então, esse é o status, essa é a natureza de Mithya. A gente não pode depender em Mithya para nada, porque nada vai realmente nos propiciar, proporcionar o que a gente está buscando.
entendeu? Que é a nossa plenitude, a nossa paz, a nossa segurança, a nossa confiança de que nada realmente pode nos afetar, porque tudo isso é tão bom quanto inexistente. É tão irreal que é quase como inexistente. Isso leva um pouco de tempo a gente compreender mais essas afirmações tão radicais de alguns dos nossos Upanishads. Se Maya fosse real, a realidade seria uma dualidade. Uma coisa irreal é quase como uma coisa não existente. Mas não é exatamente uma coisa não existente, porque a gente ainda assim a experimenta. E real jamais significa não existente, mas é quase tão inútil como uma coisa inexistente. Inútil em qual sentido? Jamais vai resolver a problemática do Jiva Atma, entendeu? Tudo que existe em Mithya, né, possui algum valor circunstancial, algum valor utilitário, algum valor aparente dentro dessa realidade aparente, mas fundamentalmente tudo aquilo disponível em Mithya jamais possui um valor absoluto, entendeu? Um valor que possa realmente resolver a problemática do Jiva, que é esse sentimento de incompletude, né? De limitação, de incompletude. Né? Portanto, Maya é quase que inútil do ponto de vista do Jiva em busca de moksha. Nós nos referimos ao Jiva, né, em busca de moksha. É quase tão bom quanto inexistente. Por exemplo, o dinheiro não existente e o dinheiro falso, eles não são a mesma coisa, né? Essa é uma metáfora, uma analogia, um exemplo muito bacana do nosso escrito. O dinheiro falso e o dinheiro não existente, eles não são a mesma coisa, né? Mas qual é o valor do dinheiro falso? Ele é praticamente sem nenhum valor. Por quê? Porque ele pode te levar para a prisão a qualquer momento, entendeu? Você não pode levar para o banco, não pode fazer nada com isso. Então, o dinheiro falso e o dinheiro não existente, eles quase que pertencem à mesma ordem de realidade, porque o dinheiro falso, entendeu? Ele não é real, é uma mera aparência de dinheiro, né? Você com ambos, você com dinheiro não existente e com dinheiro falso, você continua pobre, né? Aqueles de nós que, né, oh, não, se eu tiver dinheiro eu vou resolver, então vamos lá, vamos desenvolver uma maquininha de imprimir dinheiro. Dinheiro pobre, dinheiro falso, você permanece pobre também, entendeu? Então, todos esses objetos de Mithya jamais vão saciar a sede do Jiva, entendeu? O desejo, né, de plenitude do Jiva. Esse desejo pela plenitude só pode ser obtido através da compreensão desses ensinamentos que declaram a nossa natureza como o ser, né, como o Brahman. Como Maya é o poder, né, o Shakti da consciência, e não pode ser separado da consciência, Maya não pode ser contada como um segundo princípio. Porque, na verdade, tudo se resolve na consciência. Tudo que existe a partir de Maya existe dentro do âmbito dessa realidade aparente, né? E aparentemente existem, não separados da consciência. Inclusive o Jiva, né, em sua constituição corpo-mente. Então, o que é o autoconhecimento? É a compreensão de que o Jiva não é realmente o Jiva. Né? Então, o que é o Jiva? O que é o ego? O que é essa entidade que se sente, né, independente, limitada, insuficiente, incompetente, inadequada, que busca a plenitude através da interação com o campo, né, todo o tempo. Esse Jiva não é realmente o Jiva. O Jiva é uma realidade aparente, é parte de Mithya. Esse Jiva é tão irreal quanto quase que inteiramente inexistente. Mas esse Jiva, quase que inexistente,
porque ele não é real, ele nos propicia a compreensão daquilo que é a única realidade. Por isso que o nascimento do Jiva, o Jiva humano, é considerado uma bênção mais elevada que existe, porque dentro de uma ordem de realidade quase tão boa como inexistente e real, a realidade pode ser apreendida, entendeu? Daí a riqueza desse nascimento nosso e do nosso mérito, né? Dessa associação com essas escrituras dos Upanishads, né? E um professor, naturalmente. Como Maya é um poder da consciência, ele não pode ser separado da consciência. Maya não pode ser contado como um segundo princípio, assim como você não acha que um artista e seu talento artístico sejam diferentes. Não, os talentos que nós temos não são diferentes de nós mesmos, mas não são a mesma coisa. A biografia de uma pessoa inclui seus talentos, inclui suas habilidades e suas características. Ok, último verso aqui, antes da gente parar. O verso 51 a 53, o objetor, ele entra em ação e diz: como você pode descontar ou negar a realidade de Shakti, né? Essa energia, né? Essa matéria, né? Que constitui o universo, Nitya, né? Como você pode descontar dizendo que é quase tão bom quanto inexistente? Como você pode dizer que isso não é real? Entendeu? Como você pode descontar o Shakti? O Shakti conta, assim, o Shakti faz a diferença. Pessoas com alta energia, agora é o argumento do objetor, ele deve ser um objetor muito rajásico, né? Ele diz, pessoas com alta energia têm vidas mais bem-sucedidas, eles conseguem coisas. A energia é uma realidade. Esse é o argumento do objetor, extremamente rajásico e materialística, naturalmente. A resposta do Vidyaranya é: o potencial de Shakti é maravilhoso, mas esse potencial de Shakti é apenas maravilhoso quando ele é efetivado. O dinheiro, por exemplo, é inútil até que você o gaste. Olha que bacana. O potencial de Shakti, essa energia, né, que é inerente a todos nós, essa capacidade, né, das três energias que nos permite, né, desenvolver um intelecto com a propensidade de compreender a real natureza do Jiva, né? Tudo isso é maravilhoso, essas energias que nos permitem, né, obter e desenvolver e conquistar e realizar tantas coisas, tudo isso é maravilhoso, mas somente se esse potencial é realmente efetivado, né? Aí, Vidyaranya diz, o dinheiro, por exemplo, é inútil a menos que você o utilize, o gaste, né, para comprar alguma coisa. Caso contrário, ele é simplesmente um potencial. Aí ele diz, nunca seja um adorador da energia de Shakti, seja ela Rajas ou seja elas Sattva, ou até mesmo Tamas, né? Nunca fica preso a fenômeno, as energias, a matéria, Shakti. Muitas pessoas espirituais louvam a energia e, portanto, vivem vidas sem sucesso. Por quê? O que é o sucesso? Se você louva a energia, você vai se tornar um amante, né? Um bhakta da energia, você vai depender da energia e a sua vida jamais será uma vida de sucesso. Sucesso, nesse caso, Vidyaranya se refere ao sucesso espiritual, naturalmente. O sucesso nos propicia essa liberação do mundo, energia. Essa energia, ela é os blocos, né? Ela é útil, os blocos, a fundação, os blocos de construção desse universo. Mas essa energia, essas três energias, essas três qualidades, elas não têm algum efeito sobre você, a consciência. Você é aquilo antes ou além, anterior, né, das três energias. Então, jamais seja um adorador, um bhakta das energias, mas seja um adorador de quê?
de você mesmo. Adore você mesmo como Brahman, como consciência, existência infinitamente não limitada. Jamais se apaixone pelos efeitos produzidos do seu poder, desse poder, talento inerente a você mesmo, chamado Maya. Se você se apaixonar pelos efeitos de Maya, você acaba preso em Maya, escravo de Maya, escravo da energia. Entendeu? Compreenda que você é aquilo que existe antes dos efeitos de Maya. Você é a consciência. Todas essas energias são inúteis do ponto de vista de propiciar a sua plenitude. Né? Você é pleno em sua essência fundamental, livre e independente. As energias, elas já são efeitos, já são nitya e jamais podem produzir essa ilimitação, essa independência, essa plenitude, né? Que é somente a natureza da nossa consciência e existência. O Vedanta revela o que não é afetado pelas energias, o que não é afetado por Maya. Portanto, é melhor descontar Shakti, no sentido de que Shakti jamais pode ser essa resposta final, jamais pode representar a solução dessa problemática do Jiva Atma, entendeu? Porque Maya, energia, Shaktis, é simplesmente um efeito de Maya, é nitya, é aparentemente real. E você é a única realidade, aquilo que jamais é afetado pelas três energias. Ok. Então a gente para por aqui hoje. Aí semana que vem a gente entra no parágrafo Maya, não esconde a consciência. Então a gente fez algum progresso hoje. Se alguém tiver alguma contribuição, alguma questão. Ok? Todos satisfeitos? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Shanti, Shanti, Shanti. Purna, Purna, Purnamada. Purna, a plenitude é a nossa natureza. Por isso que todo dia, toda vez a gente tem que terminar com o nosso Purnamada, Purnamida. Né? Tudo é somente essa plenitude, né? Essa realidade aparente. Nada mais é do que a minha plenitude, né? Aparecendo, né? Como essa sobreposição de nomes, formas. E a minha plenitude, ela reside na minha natureza, na minha essência, e somente essa compreensão pode nos estabelecer